Olá, estamos começando mais um FAPcast, o podcast da FAP Online, uma empresa do grupo LG Lugar de Gente. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, médico do trabalho, super referência na área, Dr. Fernando. Dr. Fernando, se apresente aqui para o nosso público, por favor. Obrigado, Milanelli. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Fernando, eu sou médico do trabalho, né, de formação. Já estou há muitos anos aí na carreira, né, como médico do trabalho. Passei por diversos segmentos, já fui do sistema do serviço hospitalar, já passei por consultorias, tive a minha própria consultoria, já fui médico de sindicato patronal, já fui médico de sindicato de trabalhadores, já fui médico da construção civil, né? E também do sistema financeiro. Aí agora, 11 anos, eu estou numa indústria de bens de consumo, né, comecei como médico do trabalho coordenador, depois fui promovido para gerente médico para o Brasil, e há 4 anos eu estou como diretor médico pra América Latina, né. Uma Legal. honra estar aqui com vocês, né. Obrigado, Fernando. Fernando, ó, hoje nós vamos falar especificamente sobre NR1 e a inclusão dos fatores de riscos psicossociais, mas hoje nós vamos falar diferente. Nós vamos falar hoje do desafio para o SESMIT ou Boa. para as empresas de consultoria que prestam serviço para as empresas que não têm SESMIT. Eu acho que Boa. hoje é uma conversa bastante técnica, bastante honesta, bastante justa, com bastante conteúdo, porque no final a gente quer que as pessoas utilizem esse material e toda essa experiência para elas implementarem melhor um sistema de governança dentro das suas organizações. Pode ser? Maravilha, claro, estão precisando, né. Bem, então vamos lá. E eu vou fazer algumas provocações aqui, Pode Fernando. provocar. Então vamos lá. Eu queria que você trouxesse para a gente, assim, na tua visão hoje, né, nós estamos às vezes a gente acha: "Não, mas o profissional do SESC está fazendo, não está fazendo". Eu queria que você trouxesse para a gente como é que está na sua visão hoje o PGR e o PCMSO, esse novo jeito de avaliar grupos homogêneos de exposição, incluindo, né, a questão ergonômica dentro dos riscos físicos, químicos, biológicos. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Quer dizer, será que a gente não vem com uma cultura ainda de PPRA e muitos profissionais ainda não viraram esse mindset? Eu queria dizer para você, Milan, que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. O que eu tenho percebido na maior parte das empresas, e até dos colegas da nossa área, é que tá todo mundo meio perdido ainda, né. O pessoal ainda não sabe fazer um PGR que de fato seja um programa, ainda tratam como se fosse um documento, né, e as pessoas não sabem classificar os riscos ainda, né. E por conta disso aparecem algumas coisas bizarras, né, por exemplo, PGRs dizendo que existe risco de assédio, né, ou existe risco de, eh, uma coisa que quando você mensura não aparece, mas como ele coloca tudo no PGR, é transmitido para o PCMSO como se fosse risco, mas não é risco, na verdade ele é um fator que está abaixo do limite de tolerância, mas como não soube fazer a classificação corretamente, passou tudo para o PCMSO, e aí você vê PCMSO com aquelas folhas de atestado de 1000 folhas lá, porque tem um monte de exame complementar, porque colocou todos os riscos possíveis e imagináveis, sendo que na verdade do PGR para o PCMSO deveria ser migrado somente aqueles riscos que estão fora de controle, né, aqueles que estão sob controle, estão abaixo do limite de tolerância, você só cataloga no GRO, mas não deveria virar um plano de ação, porque ele está sob controle, né. Então se você mediu o ruído e está abaixo do limite de tolerância, não deveria migrar para o PCMSO, mas a gente vê ainda PGRs mostrando riscos abaixo do limite de tolerância, indo para o PCMSO para virar audiometria, para virar exames complementares. Então isso não é, infelizmente, muito compreendido pelos profissionais da área. E agora com a entrada dos fatores psicossociais, começou hoje inclusive, dia 26 de maio, que nós estamos gravando aqui, mais confuso ainda, né, porque as pessoas estão colocando tudo dentro da avaliação de fatores de risco e migrando tudo, mesmo aquilo que não é o mais relevante, e aí fica difícil montar um plano de ação se você não sabe o que que é que está impactando mais na questão dos fatores psicossociais do trabalho, né. Perfeito. Ô Fernando, vamos separar nossa conversa, assim, em estratégico, tático e operacional. Maravilha. Estrategicamente, pensando na empresa, muitas vezes o profissional do SESMIT ele não consegue sensibilizar a alta organização que efetivamente ele precisa implementar um plano de governança de saúde e segurança e o quanto isso é importante
para as empresas, né? Acabou de sair uma matéria, inclusive na Folha, né, hoje, e saiu também uma matéria no Valor Econômico dizendo que passamos de 500.000 de pessoas afastadas por transtornos mentais e psicológicos na Previdência Social e que o governo pagou para esses benefícios mais de 3,5 bi no ano passado Uhum. em benefícios previdenciários. Também saiu uma matéria dizendo que as empresas no ano passado gastaram mais de 5 bilhões em processos trabalhistas, sendo que desses, 73% tem uma relação direta com fatores de riscos psicossociais. Essas informações, no seu entendimento, chega no board da empresa? Não chega. Não chega e é esse o maior erro que está sendo cometido aqui na gestão dos fatores psicossociais, né, porque não adianta nada o profissional da área de saúde e segurança, você que é consultor, você que é área do SESM, tiver lá, faz lá questionário, grupo focal, faz lá o cruzamento de dados com absenteísmo, faz lá a classificação de severidade, coloca na matriz de risco, monta o plano de ação, mas se a liderança não for envolvida desde o início, ele vai virar um documento de gaveta. Porque quem tem o poder de mudar uma cultura, a área de saúde e segurança pode ajudar, mas quem tem o poder é o dono da pequena, média e microempresa, é a liderança da grande empresa, é esses que têm o poder da mudança cultural. Então, se você chegar lá e fazer a avaliação e identificar que o que está pegando para os trabalhadores é falta de reconhecimento, nós da área de saúde e segurança, a gente não dá reconhecimento para ninguém. Quem faz isso é o líder imediato ou alta liderança, né? E se o líder não sabe disso, não está chegando para ele que ele precisa reconhecer mais os trabalhadores, não vai mudar nada no cenário. Então é mais um documento que você mapeou, identificou, vai para a gaveta, não sai do papel, né? Então, antes de começar até o que eu vejo, o maior problema que eu estou vendo na maior parte dos treinamentos ou mesmo das conversas das empresas, é que só estão falando da metodologia, mas não estão falando do papel da liderança aqui. Então, deveríamos começar todo o processo com letramento e sensibilização da alta liderança, porque aí eles vão entender o papel deles nesse processo, vão entender o que está no conteúdo do PGR e assumir o protagonismo dessa mudança cultural, né? Foi muito interessante o que você está tratando, e eu vou falar do estratégico de novo. Sim, Eu estava esses dias numa empresa fazendo uma sensibilização da alta gestão de uma, isso de tá uma certo, empresa. né? Estava fazendo a sensibilização. E foi muito interessante que eu comentei sobre esses indicadores de afastamento, de afastado, e aí eu comentei que também em 2024 saiu mais 165 doenças relacionadas ao trabalho, quase 80% ali tem uma relação direta com fatores de riscos psicossociais, e que isso traria impacto no FAP e RAT das empresas, porque teriam mais, né, afastamentos sendo relacionados a doenças ou acidente de trabalho. E aí alguém levantou a mão e me perguntou: "Mas e o que que significa isso?" Eu falei: "Bom, no segmento desta empresa especificamente", eu falei: "Eu vou resumir, porque tem uma fórmula matemática, né, de índice de frequência, Isso. gravidade, custo, não vou entrar nesse detalhe, o número de ordem e tal, mas é o seguinte, existe um diferencial competitivo entre as empresas do mesmo segmento". Ele falou: "Meu concorrente?" Eu falei: "O seu concorrente". Então é o seguinte, você tem todos eles numa escala e o que paga menos vai pagar 1,5% da folha e quem paga mais vai pagar 6% da folha. Primeira pergunta que ele fez, olhou para a pessoa de RH e perguntou: "Quanto nós estamos pagando?". Então, assim, é muito interessante, porque isso veio numa sensibilização que não tem nada a ver, a gente não estava Exatamente. discutindo essas questões, mas chamou atenção. E aí, quando eles viram, até essa empresa tinha um FAP-RAT bem baixo, bem razoável. Mas ele falou: "Significa que eu posso chegar a 6? Sim, se você não fizer nada, né, você vai aumentar efetivamente os Exato, seus custos se você não fizer nada. exato. Mas você pode diminuir ainda mais se você continuar sendo tão bom quanto você de Vira fato uma é". vantagem competitiva. É uma vantagem competitiva, né. E é interessante, porque isso é uma coisa tão simples e que muitas vezes falta isso no convencimento dos profissionais de SESMIT, que ainda está
pautado lá na década de 80, 90, querendo usar o item da norma. Ninguém liga mais para item da norma. Não Isso aí, adianta quando eu falar. comecei na engenharia, Fernando, a gente falava assim, não, isso é o item da norma. Pode ter fiscalização, pode ter multa, pode ter interdição. Nunca tinha, mas podia ter. Então você falava assim, né? Porque hoje só 3% das empresas são fiscalizadas, né? Se você tiver muito azar, você vai estar nos 3%. Então, assim, é claro que a gente está indo para o mundo digital, agora as fiscalizações são... Depois de 2023, tudo mudou, Aham. né? Então, todo mundo está sendo multado pelo e-social, e esse é um outro ponto que eu vou falar na parte tática. Aham. Mas aí a gente olha para isso, a gente vê como falta, eu vou dizer assim, conteúdo dos profissionais de SESMIT para convencer a alta organização da empresa que esse assunto é extremamente importante, né? E Conteúdo aí e tem a maturidade, síndrome, né? muitas vezes, do patinho feio, né? Sim, Quer dizer, como é que você se conecta, né, no propósito do negócio se você efetivamente não está mostrando para o negócio um custo ou uma despesa que está impactando o EBITDA da empresa? Entende, exatamente. Fernando? E aí a gente, às vezes, tem essa síndrome, né? É, síndrome do impostor também, né? Porque o que acontece? O profissional da área de saúde e segurança, teoricamente, ele tem todas as informações na mão, mas ele acha que isso aí não é importante. E aí ele não passa isso para a liderança da empresa. Você falou de um número que é o FAP, que é um número que, teoricamente, ele é visível, né? Qualquer empresa teria acesso a isso, e muitos líderes não sabem disso aí, não conhecem esse número. Ele estaria na ponta do iceberg, por quê? O INSS divulga isso anualmente. Mas existem outros números que estão embaixo do iceberg, que não é enxergado pela liderança, e muitas vezes as áreas de saúde e segurança também não têm maturidade para entender esse número. Um deles, que é, até eu acho que é tão grave quanto o FAP, é a rotatividade de trabalhadores também, né. Perfeito. Rotatividade de trabalhadores é um número que normalmente está com RH. A empresa deveria saber, a liderança não faz ideia do quanto que é a rotatividade. Só que você perder talentos, não estou nem dizendo a rotatividade de empresa desligar um trabalhador, mas é da empresa perder um talento porque ele pediu para sair, para ir procurar uma empresa. A Robert Half fez um estudo em 2023 e mostrou que esse tipo de rotatividade, que em inglês chama attrition, que é o pedido de saída, o trabalhador está insatisfeito com a empresa e vai procurar outra empresa para trabalhar, aqui no Brasil está em média de 56%, é um número alto, entendeu? E tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo essa live não fazem ideia de quanto que é o attrition na empresa que vocês estão. Ele é um número que está embaixo do iceberg, ninguém está vendo. Só que a taxa de attrition é maior quanto mais insatisfeitas as pessoas estão no ambiente de trabalho. E o que que gera insatisfação no ambiente de trabalho? Os fatores de riscos psicossociais. Se você não é reconhecido, você não tem plano de carreira, você não tem suporte da liderança, você não tem autonomia para tomar decisão, não tem flexibilidade no seu trabalho, não tem ambiente de respeito, tudo isso aí é o que gera insatisfação. Então o que a gente está pedindo aqui, o que a norma está pedindo para a gente, é que a gente consiga transformar o ambiente de trabalho das empresas num ambiente que as pessoas se sintam satisfeitas. E isso vai reduzir essa rotatividade de pedido de demissão, que é o attrition, né. Na organização que eu tô, já foi alto o attrition lá no passado, né. Hoje nós estamos com 3,9%. Se você olhar na ponta do lápis, se comparasse com uma rotatividade média do Brasil, que é de 56%, né, fazendo a conta, cada profissional que pede para sair, digamos que não vai acontecer isso aqui na FAP Online, mas digamos que a Juliana arranjou outro emprego, ela pede para sair, entendeu? Ela sai daqui da FAP Online, quanto tempo vai demorar para substituir a Juliana, que é um talento que vocês têm aqui? Em média, as empresas demoram 6 meses para substituir um funcionário altamente produtivo, e ainda tem a curva de aprendizado, né? A pessoa não entra sabendo o que tem que fazer, ele vai conhecer a empresa e vai crescer aos pouquinhos, né? Isso então custa como se fosse 6 meses de salário que você pagou, mas o trabalhador não está dando retorno para a companhia, porque ele ainda está na fase de aprendizado. Em média, esse custo na P&G equivale a R$ 165 milhões por ano de economia, que eu estou deixando de gastar com treinamento de novos trabalhadores para substituir aquele que pediu para sair, porque a nossa taxa de attrition está em 3,9%, muito menor que os 56% aí que a Robert Half calculou como média brasileira, né, de pedido de demissão, né. Ótimo, ótimo. Então esse é um número, além do FAP que você falou. O FAP também são milhões de reais para grandes empresas aí. Aqui na empresa que eu estou, a gente já teve um FAP de 1,70, alto,
perto de 2 aí, né? Nós pagamos 3% da folha vezes 1,70, dá 5,4% da folha de pagamento. Hoje nós estamos com FAP de meio em várias unidades. A gente conseguiu reduzir o número de acidentes e doenças ocupacionais. Esse FAP de meio gera uma economia de 15 milhões por ano. Vai fazendo a conta. 15 milhões do FAP, 165 milhões de rotatividade. Isso tudo é o que o presidente chama de vantagem competitiva, enquanto os nossos concorrentes estão perdendo talentos, né, estão gastando mais dinheiro com acidente desse trabalho, nós, pelo contrário, estamos pegando esse dinheiro e estamos investindo no negócio. Então é isso que vocês, da área de SESMIT, da área de consultorias, precisam mostrar para os seus clientes ou para o seu empregador a economia que tem de potencial melhorando os ambientes de trabalho das empresas, tornando eles mais seguros e mais saudáveis, né? Legal, mas essa fala tua ela é sensacional, e eu vou dizer uma coisa para você, que eu acho que chama muita atenção. Ainda tem muitas empresas que esses números não chegam, né, Chega. naquele que a gente sempre fala que ele é um dos agentes principais, né, para a formação de uma cultura dentro de uma organização, que são os líderes, são os gestores diretos, né. Então assim, que estão no chão de fábrica, que conversa com muita gente, que consegue fazer efetivamente mudar o clima organizacional, né, eles são os grandes agentes dessa mudança, né, e sem ter informação é muito difícil ele se convencer ou criar de fato ali um Ou tomar desafio. uma decisão, né? Exato, criar um desafio para ele efetivamente, né, ajudar a empresa a buscar os melhores resultados, né. Percebe como se a informação não está em cima, ela não desce para a média de gestão, né, média liderança, e Não tá também não escapando, desce né? para a liderança do chão de E fábrica, aí né. o que que os líderes vão fazer? Vão tratar o SESMIT ou as consultorias como obrigação legal. Então vamos tirar uma primeira lição? Vamos. Primeira lição que eu acho que é legal é o seguinte: plano de comunicação precisa funcionar dentro da Sim. organização. Ele é um fator de risco psicossocial, Ele é. correto? Se eu não tenho um plano de comunicação adequado, onde as pessoas não sabem efetivamente o que as empresas esperam delas, fica muito difícil da gente conseguir atingir o resultado. Exatamente. Então a gente sabe que um fator problema para ser resolvido é um plano de comunicação, ok? É legal a gente falar sobre isso, Fernando, porque tem muitas empresas que são pequenas, não tem SESMIT, e ali tem um empreendedor, tem um RH que quer fazer as coisas acontecerem. Então, plano de comunicação é muito importante. Falar sobre a importância de reter pessoas, como o Fernando comentou, a importância da gente ter acidentes e doenças ocupacionais sob controle para reduzir FAP e RAT e diminuir custo sobre folha de pagamento para esses pequenos e médios empreendedores também. Exatamente. Perfeito, Fernando? Imagina uma Processo papelaria. trabalhista também, né, Fernando? Processo Se eu estou trabalhista tendo menos acidentes, se eu estou tendo menos doenças do trabalho, se eu estou tendo um plano de comunicação melhor, pessoas mais engajadas, vou ter menos processo menos trabalhista, processo, né? Menos processo. ok? Então, eu acho que a gente fecha esse primeiro ponto aqui como um ponto relevante para ser considerado quando eu vou pensar em montar um plano de governança de saúde e segurança do trabalho, Maravilha, ok? né? Muito bom. Vou seguir. Segue aí. Vou seguir. Na parte estratégica, nós convencemos que é importante. Vou descer para a parte tática, né? Eu venho falando com as empresas com relação à parte tática, é que apesar de a primeira obrigação legal ter sido dia 13/10/2021 do E-Social, a gente sabe que isso passou ali por um processo de mudança, alteração, de ser reconsiderado ou não, o PPP eletrônico não estava pronto. Vamos pensar em janeiro de 2023, tá ok? Em janeiro de 2023 para cá, tudo que acontece dentro da empresa, o governo sabe. Então, seja de saúde ou seja de segurança. E seja de RH também. Então, eu falo que o segundo ponto mais importante é que o governo consegue enxergar da nossa área insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. São 3 aspectos que ele consegue enxergar. Se ele recebe o agente, se ele recebe as concentrações, se ele recebe os EPIs, ele sabe. Então, o governo já tem a informação. E aí é importante dizer, né, Fernando, que quem tem essa informação e faz gestão disso é um agente chamado Receita Federal do Brasil. Se tem uma coisa que a Receita faz muito bem, é controle e gestão. Gestão de dados. Certo? Então, vamos lá. Sabendo disso, né, esse é um outro aspecto que muitas vezes nem o board entendeu, nem a média liderança e nem a liderança de baixo, para entender como são importantes esses reportes de dados, para garantir que, como é importante o treinamento, o EPI, Exatamente. a habilitação, a capacitação, né, o ambiente controlado, as proteções de máquinas e equipamentos. Então, toda a parte preventiva, seja corretiva, né, ou de proteção individual,
é importante para a organização. E que o governo está monitorando tudo. esse aspecto. E a gente sabe, Fernando, que tem muitas empresas, inclusive, sendo multadas com autos de infração por não ter recolhido o GILRAT de 6, 9 ou 12% para aposentadoria especial. Correto? Correto. Você entende isso como um ponto estratégico da área de saúde e segurança? Qualquer coisa que mexe no bolso do empregador, ele é estratégico. Então precisa ser transparente nos dados. Mas para isso, vocês que são da área de saúde e segurança do trabalhador, precisam ser protagonistas para ir atrás desses dados, para levantar esses dados. Porque na maior parte das empresas, esses dados estão fragmentados, né? Alguns dados estão com em micros, pequenas e médias empresas, esses dados estão com o contador, né? Que às vezes nem fica dentro da empresa, né? E você que é consultor, tem que falar com o contador dessa empresa para passar essas informações, né? A parte jurídica, você falou dos processos trabalhistas, numa pequena, micro, média empresa, está com o advogado da empresa, que não fica dentro da empresa também. Então, a consultoria poderia também entrar em contato com esse escritório de advocacia que está dando o suporte para essa empresa, para pedir, ó, me manda aqui os motivos dos processos trabalhistas e os valores que vocês estão tomando aqui dos processos que estão sendo recebidos. Porque isso aí tem que ser compilado e mostrar, olha, o único jeito de eliminar ou mitigar esses custos é tomando as ações de saúde e segurança, né? E para isso existem diversos aí, depende dos riscos que estão aparecendo. Tanto os riscos já existentes, porque, lembrando, né? A NR1 não é só fator psicossocial. Muita gente só está falando disso, mas ainda continua existindo o risco de ruído, risco químico, risco biológico, risco ergonômico. Os outros não deixaram de existir, né? É que agora o morango do amor é falar de fator psicossocial, né? Mas ainda permanecem os outros. E todos eles têm que ser eliminados, todos eles têm que ser mitigados, né? E é isso. Tá faltando essa Conexão. consolidação de dados aí, né? Conexão de interligação de dados. Porque a única forma da gente da área de SESBIT ou das consultorias mostrarem valor do seu serviço para o contratante ou para o empregador, seria você levantando essas informações e falar, olha, o único jeito de eliminar isso é tomando essas ações de saúde e segurança. E aí vocês não são mais tratados como obrigação legal, vocês são tratados como engrenagem do negócio, que vai fazer com que o negócio cresça também, né? Uhum. Então, vou pegar a segunda lição. As empresas, então, deveriam pensar num data lake de Exatamente. dados ali, concentrado para saber o que é insalubre, o que é periculoso, o que tem direito à aposentadoria especial, o que eu estou fazendo para mitigar o risco de insalubridade. Esses dias, numa empresa, eu falei, ela falou, mas e como o governo sabe o que eu estou pagando? Eu falei, ele recebe seus dados de folha. Exatamente. Então, social. folha de pagamento, saúde e segurança, hoje, é um processo integrado, não é desassociado. Acidente de trabalho, né? Acidente de trabalho não é desassociado. O atestado médico não Também está não é. desassociado da CAT, né? Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas elas enxergam a parte porque elas fazem parte do processo, mas o governo enxerga o todo. Exatamente. Então, o data lake seria algo importante para a empresa identificar o que de fato ela está mandando para o governo e entender o que ela está fazendo dentro, se reflete de fato aquilo que ela está reportando. Porque senão ela está vulnerável. Tá. Ela está impactando em compliance. Daqui a pouco ela pode ser multada, altas multas, que a gente já sabe, né? Que tudo que é multas da Receita Federal, a gente sabe que tem lá 80% em cima do valor. Enfim, tem uma série de aspectos e as multas são altas, né? São alguns milhões, né? E que isso impacta o resultado do negócio. Então, eu vou pensar que na parte tática é muito importante a gente cuidar de dados. E já que nós vamos falar de cuidar de dados, vamos falar dos dados daquilo que nos interessa agora, que é o Boa. PGR. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Bom, Fernando, o que eu vejo sistemicamente, e nós estávamos conversando antes de começar esse FAPcast, é que eu percebo muitas empresas que já usam software há muito tempo e que agora, com o advento do PGR, ela continua, de fato, reportando da mesma forma como ela fazia o antigo PPRA. Não mudou nada. Então, ela não mudou a forma de fazer o ruído, de avaliar o calor, a vibração, frio, ambiente, enfim, N coisas, ergonomia, biológicos, ela não mudou a forma. E aí traz para mim uma grande preocupação, porque se a gente está falando de atividade semelhante, risco semelhante, locais de trabalho semelhante, minimamente,
né? Quando a gente faz uma análise ergonômica, onde vai estar dentro ali os fatores de riscos psicossociais, eu queria que você trouxesse para a gente assim, qual o desafio? As empresas querem usar aquela avaliação ergonômica do posto de trabalho e não do grupo de exposição, e que incluir os fatores de riscos psicossociais. Traz para a gente esse desafio. Eu acho que esse é o ponto muito chave dessa nossa conversa, porque eu vejo isso um erro clássico nos É. nossos colegas O de grande profissão. problema que eu vejo de novo, né, que você já falou muito bem, é porque a maior parte dos profissionais de SST ainda não entenderam que a nossa área, ela é uma área preventiva e trata de dados coletivos. Ainda a gente está muito focado no indivíduo, né? E aí, por conta disso, existe uma hipervalorização do atestado de saúde ocupacional, o ASO, né? Na avaliação individual dos trabalhadores, no diagnóstico das doenças dos trabalhadores ou mesmo da avaliação do risco do trabalhador, quando na verdade o maior impacto que nós teríamos seria na análise dos departamentos, dos setores, do GHE no caso, né, o grupo homogêneo de exposição, que aí você atuando sobre o coletivo, você vai atacar a causa raiz. O que está gerando esse afastamento nesse setor? O que está gerando o adoecimento dos trabalhadores nesse setor? O que está gerando o prejuízo, a perda de produtividade das pessoas nesse departamento aí, né? Se você continuar focando no indivíduo, focando no trabalhador, você não vai conseguir identificar para o empregador, para o contratante, qual que é a causa raiz, porque você vai estar atacando a consequência, que é o trabalhador adoecido. O que eu vejo a maior parte das empresas fica aí criando um monte de programa de gestão de afastados, mas aí o gestão de afastados focado no atestado do trabalhador. O atestado já é um sinal de que ele já adoeceu, né? Já não tem mais prevenção. Aqui você vai fazer um tratamento reativo, quando o nosso papel seria identificar o antes. O PGR é isso, gerenciamento de riscos. Gerenciamento de riscos para você atacar a causa raiz. E aí você ataca a causa raiz, o número de pessoas que vão adoecer vai reduzir com o tempo, o número de pessoas que vão se acidentar vai reduzir com o tempo. A produtividade que estava caindo vai começar a aumentar com o tempo. O prejuízo que a empresa estava tendo com o FAP vai diminuir com o tempo, né? Então isso tudo é o ganho que o empregador vai ter. E fora o que a gente falou no início dessa conversa, que é a rotatividade. Conforme as pessoas vão percebendo que a realidade está mudando, esse PGR que você está montando está de fato mudando a realidade, mudando o cenário, o funcionário percebe: "Ah, agora eu entendi para que serve a área de saúde e segurança, para melhorar as condições de trabalho aqui dentro, para que o ambiente de trabalho seja um ambiente que me dê mais segurança e mais saúde", né. Enquanto ainda está focado no indivíduo, a gente está perdendo essa oportunidade de criar um ambiente que é saudável e seguro para as pessoas, né. Então eu acho que esse é o X da grande questão aqui, a gente precisa ser mais estratégico e atuar preventivamente, não reativamente, né, que é infelizmente a maior parte, né, dos profissionais de saúde e segurança e a maior parte das empresas ainda atuam no retrovisor, olhando os acidentes que já aconteceram, olhando os afastamentos que já aconteceram, olhando os processos que já tiveram, né, e a gente só fica reagindo e não estamos atacando a causa raiz, né. E de novo, reforçando o que a gente já falou no início, a única forma de atacar a causa raiz é com a liderança envolvida nos processos também, porque aí eles entendem o papel deles, e eles entendem que eles são os responsáveis por uma cultura de saúde e segurança na empresa, né. Perfeito. Eu vou aproveitar que, a sua fala, e eu vou usar o terceiro ponto que a gente vai tirar dessa fala, que eu entendo que é propósito. O trabalhador, a gente estava conversando um pouco aqui, você estava falando: o trabalhador tem que entrar na empresa", e eu concordo plenamente. E ele tem que saber um plano de carreira, né. A pessoa entra às vezes como ajudante, depois passa para analista, depois Exato. passa para líder, gestor, tal, ela ter plano de carreira, Uhum. vamos imaginar. E aí, assim, antes disso, eu quero falar de propósito. Vai lá. Por quê? É assim, ó, o que eu percebo muito fortemente é que as pessoas não entendem qual é o propósito da organização, não entende. E aí começa a fazer microgerenciamento, Sim. né. Então, eh, e o microgerenciamento não conecta, né. Então assim, acho que acho que um dos maiores desafios que traz a nova NR1, um dos maiores desafios,
é com relação a ter um propósito definido. Dentro daquele plano de comunicação que a gente falou, que foi o primeiro item que a gente comentou, precisa ficar muito claro qual é o propósito da organização. Se a sua empresa é uma empresa que faz motor, o propósito da sua organização é fazer quantos motor por mês? Se tem 10 linhas de produção, 20, pouco importa. Tem que fazer quantos? 1000. Então é 1000 motor. O propósito de todo mundo é fazer 1000 motores. Exatamente. Né? Não pode ser daquela linha fazer 10 motores no dia, na outra 5. Não. O propósito da empresa é entregar 1000 motores. Ela não tem que entregar 1000 motores? São 1000 motores. O propósito é de toda a organização. Né? Como se fosse, nós estamos na Copa do Mundo hoje. Propósito de um jogador de futebol. Qual o propósito do goleiro, né? Que nem eu falo, né? Aquela brincadeira. Qual o propósito do goleiro no jogo de futebol? Todo mundo acha que o propósito do goleiro é não deixar a bola entrar. Sim. Não, o propósito do goleiro é ganhar o jogo, do centroavante é ganhar o jogo. Todo mundo. Não importa a posição, o cara tem que ganhar o jogo, não é isso? Também. A jogada é essa. Então, assim, e na empresa não é diferente. O propósito é entregar 1000 motores, precisa deixar muito claro no plano de comunicação qual o propósito. E por que, né, o Dr. André Fusco sempre comenta, e eu acho muito pertinente usar essa fala dele, né, que ele fala, poxa, eu cobro metas individuais e eu nem sei qual que é o propósito coletivo da organização. Então, como é que na verdade, eu estou fazendo um microgerenciamento do propósito, né? Então, assim, não, o propósito é um só, cara, né? Dentro da organização, aliás, só para deixar claro, né? O goleiro é uma função, o centroavante é uma função. Cada um tem uma função dentro da organização também, pensando em jogo de futebol, porque nós estamos em época de Copa, poucos dias para começar a nossa Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que é legal a gente trazer esse nível de reflexão e no nível, eu diria, diretivo e da média liderança, da baixa liderança, isso conecta bastante, né? Nós somos um país que entende muito a questão do futebol, gosta e é apaixonado por isso, usar isso como vamos dizer assim, uma parte da sensibilização para as pessoas entenderem do que nós estamos falando e do que o trabalhador passa no dia a dia é super importante. E aí, no propósito, eu vou chamar um outro tema. Então, eu acho que o propósito fica como nosso quarto item. E aí eu vou chamar aqui, a gente vai trabalhar top 5. Eu vou chamar um item que é super importante, que é a conexão com as novas gerações. É a primeira época que nós temos 5 gerações no ambiente de trabalho. Desprezar isso, cara, é muito complicado. E aí, sempre que eu sento numa mesa, é sempre isso, Fernando, é unânime. Não teve uma vez que eu não entrei numa mesa de sensibilização que não tivesse, tá, sei, você vai falar da geração mimimi. Cara, não tem jeito. Ó, a geração mimimi vai... Nós vamos ter presidente do país mimimi, nós vamos ter jogador de futebol mimimi. Essa geração vai ser a geração do futuro. E a gente, muitas vezes, a gente está na fase, como você diz, quando a gente está lidando com tabagista ou com etilista, de pré-contemplação. Cara, nós temos que entender que essa geração é mais inteligente que a gente, que ela foi muito mais favorecida do que a gente, e que ela tem escolhas, e ela tem desejo, e ela tem propósitos e objetivos. Essa geração vai escolher se ela vai querer ou não trabalhar na sua empresa. A pergunta que eu faço é sempre, a sua empresa está preparada para receber essas pessoas? Exato. A sua empresa tem, vamos dizer assim, bastante atrativo para as pessoas quererem trabalhar na sua empresa? E para continuarem lá. E para continuarem lá. Porque senão vai ser só uma passagem, aí deixa o turnover, né? Exatamente. Deixa o turnover, não é? Né? Então, assim, eu acho que é sobre isso que a gente precisa falar, das novas gerações, né? Às vezes eu sempre pergunto, você tem filho, você tem sobrinho, você tem adolescentes? Cara, eles vão escolher onde eles vão trabalhar. E eu vejo muito empresário dizendo que está perdendo funcionário para o Uber. Claro, para alguns ambientes de trabalho, pelo menos dentro do Uber tem ar-condicionado. Sim. Tá certo? Então, assim, e por que a gente fala de propósito e a gente fala de gerações, né? Porque se eu tenho uma linha de produção, Fernando, eu tenho lá 10 pessoas, se tem 2 pessoas que têm um filho que passou mal num dia e teve alguém que ficou doente naquele dia e não pôde trabalhar, nosso propósito não muda. Naquele dia nós vamos ter que trabalhar um pouco a mais para suprir o que os 2 não fizeram. Tá certo? E isso, se não tiver o propósito, não, ele não veio, então nós vamos produzir menos. Sim. E aí não faz sentido, porque o ambiente, na verdade, ele não é coletivo, ele é individual. Então, eu ponho um monte de gente para trabalhar numa mesma sala, mas que elas não se conversam e não se conectam. Então, não precisa vir presencial, não é isso?
Aí você tocou no ponto. O que está faltando mesmo nas empresas que estão aí com as 5 gerações em conjunto, está faltando escutar mais as pessoas, né, entender mais as necessidades dessas pessoas, né. O que eu vejo muito é que, por exemplo, nós aqui da área técnica, a gente faz muita coisa técnica, mas não sabe traduzir isso para a linguagem do negócio. E aí, tanto o empregador como os próprios trabalhadores, na hora que a gente vai comunicar a informação para o empregador, a gente não consegue passar isso como isso está impactando o negócio. E na hora de falar com os trabalhadores, a gente também usa muito jargão técnico, né, e o trabalhador fica entendendo: "Não entendi nada que ele falou para mim", né. Então, falar de fator psicossocial para a liderança ou para os trabalhadores, é falar grego para eles. Que esse termo aí, o que quer dizer fator psicossocial? Então tem que traduzir, né. Não adianta chegar pro dono da empresa: "Olha, você tem que criar mais autonomia, mais flexibilidade, porque isso vai deixar os fatores psicossociais positivos, protetores". Não, você tem que chegar lá: "Olha, se você não melhorar a sua relação com os trabalhadores e não empoderar eles para tomar decisão ou envolvê-los nas decisões de trabalho, o que vai acontecer é que você vai perder produtividade, vai ter mais pessoas saindo da companhia, mais pessoas insatisfeitas e você vai perder talentos para os seus concorrentes, né". Aí o líder, o dono da empresa entende isso. "Poxa, eu não quero perder meu trabalhador para o meu concorrente, eu quero manter ele aqui dentro. O cara aí produz muito, ele é super efetivo, mas se eu sentir que por algum motivo aqui dentro da empresa ele está começando a ficar insatisfeito, eu perco ele e eu perco uma oportunidade de negócio aqui, né". Então é isso que a gente tem que começar a fazer, traduzir mais. E todas essas gerações, cada uma com suas bagagens aí, tem que ser escutado. Então não adianta só aplicar questionário, né, e depois pegar lá e fazer análise do questionário e mandar para o empregador lá o resultado do questionário. Porque você tem que bater se as respostas que estão vindo nos questionários batem com a realidade das pessoas, E a percepção das a pessoas da percepção das área. pessoas. Então, o único jeito de você fazer isso, eu sei que vai ter muitos de vocês que vão falar que: "Ah, mas dá trabalho ir a campo, dá trabalho falar com o trabalhador", mas nós somos da área de saúde e segurança do trabalhador. Nós temos que ir a campo, nós temos que conversar com as pessoas. O único jeito de você bater se o resultado de uma avaliação, de um questionário é a realidade de fato, é você indo a campo, chamando lá um grupo de trabalhadores que representam, os trabalhadores dessa empresa e batendo: "Olha, eu percebi aqui que nas respostas que vieram foram essas aqui. É a realidade de vocês? É o que vocês estão sentindo que é o que vocês precisam?" Porque numa pequena empresa, numa média empresa, não adianta você chegar com 4 planos de ação, o empregador não vai fazer nenhum, né. Se chega com muita coisa para fazer, ele está focado no negócio, né. O microempresário, ele está focado no negócio dele. Você fala para ele que ele tem que fazer 4 coisas no ano, ah não, o importante é tocar meu negócio, então eu não vou fazer nenhum. Então o ideal é você chegar lá, avaliou os fatores psicossociais, por exemplo, e identificou lá os fatores que estão impactando mais, tem que chamar o grupo e falar: "Disso aqui que a gente viu, o que está pegando mais para vocês? O que que incomoda mais? O que vai fazer com que vocês se sintam melhor aqui dentro?". Cada ano que passa, nós vamos pedir uma melhora para o seu chefe, uma só. Não precisa pedir 4, porque quem tem muito não tem nenhum, né. Uma só, porque se esse melhorar, no ano que vem a gente vai estar com outro pedido. Cada ano que passa, a gente vai fazendo com que a organização fique melhor. Isso é o PDCA. O PDCA, o que que é? Uma técnica de administração que a gente fala: tem que planejar, tem que executar, tem que mensurar e tem que criar um plano de ação. Melhoria contínua. O PGR é um PDCA, o PCMSO é um PDCA. Ele tem que ficar melhor no ano que vem. A pergunta que você me fez no início: por que que não está melhorando? Porque não está sendo aplicado o PDCA. O PGR só muda o ano, o PCMSO só muda o ano, o risco permanece, não está sendo melhorado nada. Para o trabalhador, ele entende que isso aí que está sendo feito é burocracia, ele não vê valor, ele não vê mudança aqui no ambiente de trabalho. Todo ano me falam que tem ruído. O que está sendo feito para eliminar o ruído? Todo ano eu falo aí nas questionários de fatores psicossociais que o meu chefe não me dá nem um bom dia e nem me reconhece pelo que eu faço. Todo ano continua a mesma coisa, não muda nada, vocês vêm aqui fazer avaliação e não muda essa realidade, vocês da área de saúde e segurança. Então, essa questão do PGR não gerar nenhuma mudança cultural na empresa, é o que faz o descrédito do trabalhador e o próprio trabalhador não dá valor para esse programa. Não dá valor para o programa, não dá valor para o PCMSO, não dá valor para o exame periódico, não dá valor para o ASO, porque ele fala: "Fazer isso aqui não muda nada para mim. Todo ano é feito e a minha realidade continua igual, não está melhorando nada aqui dentro". E para o empregador também. Quando ele percebe que todas essas mudanças não estão gerando nenhum impacto para o negócio,
ele começa a tratar como obrigação legal. E aí, de novo, não escuta o que vocês falam, porque ele não vê nenhuma mudança estrutural na empresa, né? Então eu vou fechar o top 5. Vai lá. Vou fechar o top 5 então como valor, as regras de ouro, o valor que nós estamos tendo nesse Fapcast hoje, que o top 5 seria, quando eu for fazer a análise da minha work area ou do meu GHE, né, eu vou fazer análise de todos os riscos com a participação do trabalhador, Exatamente. ok? Sensitiva, né, e inclusive mal interpretada no mapa de risco. Exatamente. Porque o mapa de risco da escola italiana, que foi uma cópia da escola italiana, era para ouvir, ter escuta ativa do trabalhador. Porque uma coisa é o que eu identifico cientificamente. E tem coisas que eu identifico cientificamente que o trabalhador também não percebe. Né? E se for um agente químico que não tem cheiro, não tem, é inodoro, mas é prejudicial, ele também não vai saber. Então, quando a gente escuta o trabalhador, a gente pode, inclusive, decidir qual a prioridade para montar o plano de ação. Aliás, o plano de ação, então, deveria ser também montado junto com o trabalhador. Certo, Fernando? Então, a gente definiu que o top 5 é ouvir o trabalhador, fazer análise crítica de todos os riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos de acidente, ergonômico e, inclusive, os fatores de risco psicossociais. Exatamente. Se a chefia é colaborativa, se as pessoas são colaborativas, porque não é só a chefia. Se os colegas de trabalho não são tóxicos, Exatamente. né? Se ali não tem um ambiente de muita competição, de um querer derrubar o outro, e não de parceria, de todo mundo vencer junto. Lembra que a gente tem que entregar 1000 motores, né? Exatamente. E 1000 motores para entregar, temos que estar todo mundo junto, né? É uma linha de produção. Se falta alguém que deixou de colocar um parafuso, né, o motor pode não funcionar. Então, precisa deixar muito claro que a empresa, esse modelo organizacional, ele precisa ter escuta ativa e ele precisa ser participativo. E, inclusive, que o trabalhador tem que ter feedback do que melhorou, do que não melhorou, e a gente precisa ouvir também ali um feedback do trabalhador, teve melhora ou não no posto de trabalho, como é que o que aconteceu de novo do ano passado para esse, como é que você se sente, você se sentiu valorizado em função do que nós, como empresa, fizemos de melhoria para você? Faz sentido, Fernando, a gente pegar isso como um top 5, um valor importante isso, hein, Fernando? Pouca gente está fazendo isso, hein, Fernando? Quase ninguém. Pouca gente está fazendo isso, hein? Quantos de vocês chamam a CIPA de uma empresa para conversar sobre esse assunto? Eu vejo muito pouco, né? E a CIPA, ele representa os trabalhadores. Por mais que tenha interesses por trás, porque alguns cipeiros realmente querem estabilidade, mas ainda assim eles foram eleitos pela maioria dos trabalhadores, então eles representam, né? Então, vocês têm que trazer a CIPA para o seu lado e escutar o trabalhador com a CIPA junto, seria uma forma das empresas que possuem CIPA. Se não tem CIPA, pegar aquela pessoa que é o influencer da empresa, né? Aquela pessoa. Toda empresa tem o seu influencer, né? Tem certeza que nas empresas que vocês estão, você fala do influencer, você sabe quem é a pessoa, entendeu? Tem que chamar esse influencer, sentar na mesa e falar: olha, o que a gente identificou foi isso aqui. Bate com o que você está percebendo na empresa? Essa é uma necessidade que vocês têm aqui? Então vamos trabalhar em cima disso, com a sua liderança, né? Chamar a liderança e falar: olha, o que está impactando para o negócio é isso. Posso dar um exemplo de coisa negativa, né? Porque na maior parte das conversas eu só falo de coisa boa, né? Mas eu queria dar um exemplo do que deu errado. Claro. Esses dias aí, eu li um artigo do Pedro Chiozawa, que é um psiquiatra, né? Ele escreveu sobre uma empresa que em 2016, 2017, um banco chamou Wells Fargo. Vocês podem procurar aí na internet porque ele é público, né? Esse caso. O Wells Fargo, eles tinham banco, né? Eles tinham umas metas irreais para os trabalhadores. Eles tinham que abrir não sei quantas contas por ano, etc. Como era uma meta impossível de ser alcançada, muitos trabalhadores, inclusive com a participação dos líderes incentivando, começaram a abrir contas falsas, né? Então é como se pegasse o CPF do Milanelli e abrisse uma conta no banco, sendo que você nem pediu para abrir conta, mas eles abriam contas falsas de diversas pessoas que nunca tiveram relação com esse banco, né? E quem denunciava isso falava: meu, esse colega nosso aí tá abrindo conta que não existe, né? Ele nunca entrou em contato com esses consumidores aí, né? Com esses clientes. Quem denunciava era demitido, sofria retaliação. Então a própria liderança incentivava que fosse feita a fraude, né? E esse banco era
Até hoje ele é super renomado, mas naquela época era mais renomado ainda, né? E por conta de ter essas metas sendo batidas, ele era um banco que era considerado lucrativo, porque estava cada vez mais aumentando a cartela de clientes, sendo que na verdade estavam abrindo contas de pessoas que nunca pediram. Milhares de contas foram abertas entre 2016 até 2018 aí, né? Quando o Federal Reserve descobriu isso, né, que é o Banco Central Americano, descobriu isso, eles entraram com uma liminar contra o Wells Fargo para impedir que fossem abertas novas contas. E aí perceberam que o ambiente era tóxico, porque eram os gestores que pediam para ser abertas essas contas falsas, para dar a entender que o banco era altamente lucrativo, né? E aí o que aconteceu? A partir desse momento, eles entraram com essa liminar e falaram: "Só vão permitir que vocês abram novas contas a partir do momento que a gente verificar que dentro do ambiente de trabalho existe segurança psicológica, que as pessoas podem denunciar e não serem perseguidas e nem tomarem retaliação como demissões que vocês fizeram no passado aí, né". E uma multa de bilhões de reais, né. Então, bilhões de dólares, estou falando do Brasil, mas bilhões de dólares, né. Então o que aconteceu? Esse prejuízo e essa perda que esse banco teve, não foi só de dinheiro, dos bilhões de reais, foi também na reputação do Wells Fargo. O Wells Fargo ficou queimado, porque todo cliente falou assim: "Olha só, eu não vou abrir uma conta nesse banco", porque ele fazia isso com os trabalhadores, obrigavam eles a abrir contas falsas, né. Quem denunciava era mandado embora, e além disso tudo, foi descoberto pelo Banco Central americano que eles tinham uma lucratividade que não era verdadeira. Então isso tudo queimou a imagem da empresa, né. Hoje em dia, depois de 2018, o banco criou vários planos de ação, agora tem canal de denúncia, agora eles levam as coisas a sério, toda a investigação é feita, né, substanciada ou não, a pessoa é punida, né, quem é o causador da fraude, etcétera, e a imagem do banco se reverteu. Hoje em dia é um banco que é confiável de novo. Mas por muito tempo, de 2018 até mais ou menos 2020, 2021, foram anos aí que eles passaram nas trevas aí. De novo, por uma coisa de uma cultura tóxica e os fatores psicossociais, imagina lá, as pessoas sofrendo pressão para abrir conta, fazendo coisa errada, né, e o trabalhador sabendo que estava fazendo coisa errada, mas ele tinha que curvar, porque senão ele era demitido, né. Então a insegurança psicológica era muito alta. Por conta disso, esse é o que a gente viu, a ponta do iceberg, que a gente enxerga o prejuízo financeiro e a reputação que eles tiveram. Mas também existe uma coisa que está abaixo do iceberg, que seriam os trabalhadores que adoeceram por causa dessa situação. Muitos deles desenvolveram transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, por causa da pressão que eram sofriam dentro do ambiente de trabalho, que era tóxico, né. Ele obrigava as pessoas a fazerem coisa errada, né. Então eu quero pegar esse como o sexto item para nossa Fapcast aqui. Vai lá. Então eu posso dizer para você o seguinte: ter pesquisa de avaliação de clima, certo? E ter também linha ética, uma linha de compliance para que o trabalhador possa fazer denúncia, também pode ser uma retroalimentação do meu PGR? Pode ser, mas só lembrando que pesquisa de clima não serve para avaliar fatores psicossociais, porque pesquisa de clima você vai ver a percepção do trabalhador se ele gosta do ambiente, não se o ambiente de trabalho ele é um ambiente tóxico ou gera satisfação. Então ele tem uma função, a pesquisa Mas de pode clima, né. aparecer ali algumas Sim, vai insatisfações, né? aparecer, mas ele não é utilizado como ferramenta do diagnóstico de fatores de riscos psicossociais. Ele poderia ser um contribuinte, Ele é um indicador. um indicador. Indicador. Se as coisas que você está por exemplo, você pode ver, ó, pesquisa de clima está ruim, e aí a avaliação dos fatores psicossociais identificou algumas oportunidades. Você fez a intervenção, depois você vê a pesquisa de clima de novo. Você melhorou, quer dizer, a sua intervenção foi positiva. Você reduziu os fatores de riscos psicossociais e por conta disso a consequência foi uma melhora na pesquisa de clima, que as pessoas estão se sentindo bem nesse ambiente de trabalho, eles gostam de trabalhar aqui. Mas de novo, não confundir, tá gente? Não vai usar pesquisa de clima para avaliar fator psicossocial. Perfeito. Fator psicossocial é questionário ou grupo focal, entrevistas lá com que vocês fazem nos trabalhadores com metodologia científica, né. Pesquisa de clima cada empresa faz o seu, né, então É, porque a pesquisa de clima é muito aberta. é muito Eu aberto. posso perguntar muita coisa na pesquisa de Você clima. pode botar qualquer coisa, hein. Eu percebo pesquisas de clima que tem 10 questões, percebo pesquisa de clima que tem 100 questões. É, porque a empresa faz conforme é o que ele quer saber, né. O que que eu quero saber Exatamente. do trabalhador? Então, é a percepção do trabalhador com relação à satisfação
mas não ao ambiente de trabalho, mas ao trabalho em si, né? A empresa, as Exata políticas, exatamente. né, da organização. Agora, quando a gente vê fatores psicossociais, eu estou vendo um ambiente, não estou vendo se eles gostam do trabalho, eu estou vendo se o ambiente de trabalho está gerando algum impacto no bem-estar das pessoas, Perfeito. né. Então um esclarecimento importante, mas é um ponto a ser considerado Sim, ele é um para indicador. cruzar informações. Exatamente. Assim como atestado, Exa afastamento, né, exatamente. afastado, bacana. Eu queria chamar agora a atenção por um ponto, você falou esse aspecto, você deu esse exemplo que foi bacana. Eu queria, fechar aqui nosso papo com um ponto que para mim vem sendo muito relevante nos últimos 2 anos. Eu venho discutindo isso em várias organizações e queria trazer isso para nossa discussão, porque para mim isso é um dos fatores de riscos psicossociais mais importante no chão de fábrica. Bom, vamos lá, e isso tem a ver com RH. Eu Boa. estou chamando esse último aqui vai ter uma relação direta com RH. A gente sempre ouve em RH que é importante ter a carreira Y. Desde quando eu fiz, cara, eu fiz pós-graduação na área de recursos humanos, da gestão de negócio, tinham várias teses nessa direção, mas dentro da empresa, efetivamente, eu nunca vi, tá, nenhuma política muito forte amarrado na carreira Y. E eu vejo isso se exponenciando, principalmente agora, Fernando, porque nós estamos num momento que principalmente porque, não sei se você viu algumas reportagens, né, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas que estão criando seus próprios agentes de IA estão procurando empregos, né, mas eles querem ganhar salário de 2, 3 pessoas, porque eles conseguem performar para 2, 3 ou 4, 5 Aham. pessoas. Então eles querem ganhar mais por conta disso. E aí a gente está falando de pessoas que efetivamente têm um salário muito alto, que performa e entrega muito resultado, e que efetivamente não comandam ninguém, eles não vão gerenciar pessoas, gerir pessoas, Sim. muitas vezes, eles vão fazer entregas, Aham. né. E que tem uma relação muito próxima com a carreira Y, muito extremamente técnico, mas não gerem pessoas. Aham. E eu vejo que traz um desafio para RH, cada vez mais agora com a IA chegando, em repensar o modelo da carreira Y. Sim. Por quê? A gente tem um problema muito sério, Fernando, que para reter, para reduzir o turnover e para ganhar, reter aqueles talentos daquelas pessoas que entregam muito, a gente promove a ser gerentes, gestores, líderes, coordenadores. E isso vem sendo um dos pontos que a gente vem identificando nas análises e avaliações que a gente vem fazendo dentro da plataforma, enfim, já tem um data lake muito grande de informações, a gente percebe um número muito alto de pessoas que efetivamente foram promovidas porque na função que elas tinham bem operacional, entregavam muito resultado e elas foram, vamos dizer assim, migradas para a gestão de pessoas. E aí isso acaba sendo às vezes catastrófico, Sim. porque elas não são nem preparadas para gerir pessoas, às vezes ninguém perguntou se elas querem gerir pessoas, né? Eu tenho aqui na FAP carreira Y e a pessoa e eu só criei carreira Y aqui na época porque a pessoa falou assim: "Não, não, não, eu não vou admitir, eu não vou gerir ninguém". Ninguém. E aí a gente falou: "Pô, espera aí, mas um cara não quer gerir ninguém". Aí a gente foi desenhar a nossa carreira Y. Poxa, então a gente precisa ter uma carreira Y É. para essas pessoas, principalmente pessoas profissionais de tecnologia, que são pessoas que muitas vezes não gostam de gerir pessoas, né. Então a gente teve esse desafio e eu percebo isso aparecendo nas avaliações e nas pesquisas muito fortemente, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Fernando. É o que chamam de "é raro, mas acontece", né. O que acontece, muitos dos que você falou aí que performam muito e são promovidos, isso acontece em muitas empresas, tá. Eles de novo, eles entendem do negócio, entendem do que fazem, mas não foram treinados para serem gestores de pessoas, né. Hoje em dia, se uma pessoa vai seguir essa carreira de progressão e vai gerir pessoas, elas vão ter que aprender, vão ter que ser letradas, ter que ser capacitadas a gerir pessoas. Se a pessoa não tem perfil para gestão de pessoas, ela vai ter que migrar para essa carreira Y aí, que ela vai crescer na carreira, mas sem ter gestão sobre pessoas, porque ele não tem perfil para ser um líder. Mas na maior parte das empresas, o que acontece é que não existe essa carreira Y. Então eles crescem e acaba assim, pensando que, puxa, para a gente atingir a meta, eu preciso que forçar que eles entreguem mais, fazer mais hora extra, eh, ficar mais em cima deles, fazer microgerenciamento, né, para que eles possam entregar mais. E aí o que acontece? A consequência é que num primeiro momento
vai parecer que a produtividade aumentou, mas isso não se sustenta. Com o tempo, a produtividade da galera, da turma que ele está gerenciando, vai começar a cair, porque as pessoas vão entrar em fadiga, né? Elas vão começar a falar, poxa, eu não consigo fazer hora extra todo dia, eu não consigo fazer o meu trabalho com você aqui no meu pescoço, todo vendo o que eu estou fazendo, entendeu, né? Eu preciso de liberdade, eu preciso de autonomia, eu preciso de flexibilidade para poder fazer as entregas. Coisa que um líder que não foi capacitado não sabe fazer. Então ele fica lá fazendo microgerenciamento, pressão sobre as horas, ele quer saber que horas que entrou, que horas que saiu, o que está entregando a todo momento, e aí não deixa a pessoa de fato executar o que tem que ser feito. E aí ele vai começar a sentir a pressão no trabalho, começa a sentir o desgaste, e aí começam a vir aí as consequências, né, que seria o o a queda de performance, o primeiro, a mudança de personalidade. Então, tudo, na verdade, tem os líderes precisam perceber, né, se o seu trabalhador está mudando a personalidade, ele era uma pessoa extrovertida e começou a se fechar, ou era uma pessoa que performava muito e começou a cair, esse é o primeiro sinal de que alguma coisa não está saudável nesse setor. E se você perceber que várias pessoas estão nessa mesma condição, mudança de comportamento e queda de produtividade, provavelmente a pressão que está sendo feita lá e os recursos que o empregador, o líder, está dando para os trabalhadores não estão sendo suficientes. E aí tem que parar. Ó, vamos juntar aqui a equipe, deixa eu escutar vocês aqui e entender o que está acontecendo aqui para vocês estarem desse jeito. Eu não vou diagnosticar, porque eu não sou médico, né? O líder não é médico, mas ele precisa entender, escutar. Se for uma questão da gestão dele que está impactando, ele precisa mudar, né? Se for uma questão do negócio que está pressionando muito, talvez ele tenha que contratar mais pessoas para a área dele, né? Então ele precisa entender isso. E às vezes, como ele está no dia a dia, ele não percebe, porque faz parte da natureza lá, né? Ele está no dia a dia, não está vendo a mudança, né? Então, por conta disso que esse é a oportunidade que vocês da área do SESMIT ou da consultoria têm. Vocês estão do lado de fora. Então vocês conseguem trazer uma visão de quem está de fora para o líder imediato que às vezes, como ele está no dia a dia, ele não enxerga, né. E aí, sentar com ele e letrar esse líder sobre o que ele precisa ter, qual a habilidade que ele precisa desenvolver para poder ajudar a equipe dele e poder todo mundo crescer junto, né, e voltar a ser uma equipe de alta performance, né. Mas infelizmente não estou vendo isso. Infelizmente o que eu Legal. vejo é Então eu vou pegar gancho nisso, eu vou dizer o seguinte, isso impacta diretamente uma coisa chamada cultura, sim, que é tudo que a gente quer mudar, né. A gente falou de vários valores desse bate-papo hoje. O que na verdade a gente quer impactar, né, Fernando, é a mudança de cultura organizacional. é isso que a NR1, os fatores psicossociais está Ele pedindo, está né. pedindo isso, Aham, para a gente mudar efetivamente o novo jeito, a nova forma da gente enxergar um ambiente de trabalho, né. exatamente. Eu sei que quando eu falo, eu até fui mal interpretado num evento que eu falei de recursos humanos, que eu falei da gestão da felicidade, que é o que se fala muito na Europa. Aham. E muitas vezes as pessoas falam: "Ah, esse cara abraça a árvore". Se tem uma coisa que eu não faço é É, abraçar a árvore. aham. Gosto de planta, mas não É. abraço árvore. E é muito interessante quando eu falo de gestão de felicidade, né, eu estou falando, ter um ambiente de trabalho feliz. Sim. Eu acho que esse é o ponto, quer dizer, é um lugar que a pessoa ela gosta, ela sente respeito ali, e aí, Fernando, isso vai eu fiquei muito, mas eu fiquei muito feliz quando eu comecei a avaliar o data lake de informações que vieram dessas pesquisas, seja do COPSOC ou seja do PSE. HSE, o ErgoCheck Pré-Mapa, enfim. Aham. Quando eu comecei a avaliar esses dados, tem uma coisa que eu fiquei muito feliz. E aí eu vou fechar esse bate-papo nosso com esse assunto. Muitas vezes as pessoas não entenderam ou não tinham entendido, e precisa deixar claro que o profissional de SESBIT tem a missão e a obrigação de deixar o empregador ciente disso. Nós não estamos aqui resolvendo problemas familiares, Pessoais. financeiros, de relacionamento de pais e filhos. Todos esses problemas vêm sim para dentro da empresa, né? E a empresa deve ter, né, métodos para acolher, se for possível, né? Uhum. Porque a gente sabe que a pequena e média empresa tem uma condição muito diferente da grande, né, empresa e da empresa multinacional.
a gente precisa entender essas diferenças, mas precisa deixar bem claro que aqui a gente está olhando para o aspecto organizacional, Sim, a gente está olhando para o aspecto ocupacional, né? Então a gente está pensando nos fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Quando eu falo para você que eu fiquei muito feliz, é que quando a gente pegou todo o data lake para poder avaliar, a gente percebeu que o primeiro ponto, né, que trouxe em todas, Fernando, unânime, é a questão financeira, é a primeira. A segunda é uma questão de jogos, vícios, jogos de azar. E a terceira tem uma relação muito direta, né, com alcoolismo, com, com aham. drogas e vícios, Vícios, né? tá? Vícios de um modo geral. Hum. Então, que muitas vezes se assemelha aqui, tá, Fernando? Sim. O 3 e o 2 muito próximo às vezes, a gente percebeu isso, mas o que mais me chamou a atenção, que o fator psicossocial organizacional, muitas vezes ele está em quinto, sexto lugar, Sim. e nas grandes empresas ele é quase o último. E eu ouvi, Fernando, eu vi muitos que escreveram: ainda bem que eu tenho um ambiente de trabalho. Sim. Muita gente referindo que se sente melhor no ambiente de trabalho do que na própria casa, dizendo que o ambiente de trabalho era o lugar mais saudável que a pessoa tinha, que é ali onde ela tinha um porto seguro, ali onde ela tinha um departamento médico, Sim. ali onde ela tinha escuta ativa, o ambiente de trabalho acolhendo algo que a pessoa não tem na vida pessoal. É. E isso eu achei bárbaro, porque eu falei, tá vendo? Isso não é abraçar a árvore. Sim. Só o fato de você ter um ambiente agradável e respeitoso, como por exemplo a comparação que sempre a gente faz entre trem e metrô, apesar que isso não é mais uma verdade, porque o trem está tão bom quanto o metrô ultimamente, então assim, pelo menos aqui em São Paulo eu vejo isso de uma forma muito positiva. Metrô e trem hoje para mim é a mesma coisa, tem ar-condicionado, tem recurso, mas antes Melhorou a bastante. gente sabe que nos últimos 10 anos aí era muito diferente, então a gente dava esse exemplo, né? O metrô era limpo, o trem era sujo e tal, mas não, hoje é igual, né? Então a gente percebe como é importante o ambiente acolhedor, Sim. porque vai trabalhar em coisas, Fernando, como você falou, o absenteísmo, vai trabalhar de não ter presenteísmo, a pessoa vai querer trabalhar, entregar, porque ela é grata pela empresa, aquele Ter ambiente é propósito bacana, no que né? tá Tem um fazendo. propósito, exatamente. O que você falou é super importante, porque vamos deixar claro que desde o início da conversa, o que a gente está falando aqui tem ambientes satisfatórios, mas o trabalho protege, né? Esse que é o grande ponto. Existem diversos determinantes que causam transtornos mentais. O que eu vejo de grande erro aí na interpretação das pessoas é que acham que a NR1 é uma NR de saúde mental. Ela não é uma NR de saúde mental, né? Nós estamos falando de uma NR que vê os fatores organizacionais, tanto os riscos tradicionais, físico, químico, biológico, ergonômico, como inserido dentro da ergonomia os fatores psicossociais, a organização do trabalho. Mas determinantes sociais que impactam, você falou aí de alguns, né? Mas na verdade, na saúde mental, o que mais impacta na literatura é a violência urbana, violência de casa, de qualquer tipo de violência que a pessoa sofre. Essa é a primeira causa de transtornos mentais na nossa sociedade. Medo de ser Medo de ser assaltado. assaltado, sequestrado, violência doméstica, tudo. Tudo se enquadra aqui. É a primeira causa de transtornos mentais. Por causa disso que daquela quantidade de afastados no INSS, a maior parte não tem relação com o trabalho. A maior parte deles são B31, não são B91, né. Então, determinantes sociais da saúde que impactam a saúde mental. Violência primeiro, depois tem genética, porque se você tem algum familiar com transtorno mental, existe um maior risco de você também desenvolver. Outra questão, você já falou aí, que é os vícios, os hábitos, estilo de vida, né, também impacta na saúde mental das pessoas, moradia, se tem saneamento básico, se não tem luz, não tem esgoto, também isso prejudica na saúde mental das pessoas. Escolaridade, se a pessoa tem uma baixa escolaridade, o entendimento com cuidado da saúde mental fica prejudicado. A questão do trânsito, você pegar aí 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar do trabalho, também impacta na sua saúde mental. Financeiro, quando a pessoa está endividada, ela tem maior risco de desenvolver um transtorno mental,
E desemprego, não é o emprego, é o desemprego que gera o transtorno mental, não é o emprego, né. Então todos esses aí que eu falei, a empresa não tem ação nenhuma, não dá para mudar a genética, não dá melhorar a violência urbana, a empresa não muda isso, não dá para estilo de vida, posso ajudar, incentivando a pessoa a melhorar seu estilo de vida, mas ainda não é uma função do empregador melhorar o estilo de vida das pessoas, é uma decisão individual. Financeiro, a empresa pode ajudar aí com educação financeira, mas ainda depende muito mais do trabalhador do que da empresa. Empréstimo consignado eu acho que mais prejudica do que ajuda, porque a pessoa já tem uma dívida, ganha outra dívida, entendeu? Então nem sempre é a melhor solução. Escolaridade, a empresa pode ajudar com bolsa de estudo, mas ainda depende muito mais do trabalhador. Então, você viu que todos os determinantes sociais, a maior parte deles, a empresa não tem ação nenhuma, né. Agora, o único determinante social que a empresa tem 100% de força para melhorar é ambiente de trabalho, entendeu. Então, esse é o único dos determinantes sociais da saúde mental que a empresa tem poder de mudar, e é por isso que a NR1 só está falando dos fatores psicossociais, porque eles impactam diretamente na organização do trabalho, né. Então, de todos os determinantes sociais da saúde mental, só um a empresa é 100% responsável, a organização do trabalho que a gente está falando desde o início aqui. O restante, a empresa tem pouca ação, quase nenhuma na verdade. E aí depende muito mais do governo, das políticas, do próprio indivíduo para poder melhorar essa condição. Já que a organização do trabalho é a única coisa que a empresa tem poder de melhorar, então para que eu vou cobrar as outras da empresa? Só vou cobrar fatores psicossociais. Então, não é uma norma de saúde mental, é uma norma que pede que as empresas tenham ambientes que gerem satisfação para o trabalhador, que ele está num ambiente seguro para trabalhar e que, por consequência, o empregador vai ganhar com aumento de produtividade, redução de absenteísmo, redução da rotatividade de trabalhadores, um um aumento do propósito que o trabalhador faz do trabalho que ele executa, né, ele vê valor naquilo que ele está Se sente fazendo mais e valorizado, né. se sente bem, e aí por consequência todo mundo ganha, né, quando você melhora a organização do trabalho, ganha o trabalhador, que tem mais segurança e saúde no ambiente de trabalho, ganha o empregador, que vai ter um aumento de produtividade e redução dos custos com processos trabalhistas, até do plano de saúde, tá gente, porque se você tem um ambiente de trabalho saudável, ele, por consequência, vai cuidar melhor da sua saúde, o risco dele adoecer no trabalho diminui, e o custo do plano de saúde vai cair também, né, porque o plano de saúde tem esse nome, mas deveria chamar o Velmer, né, não sei se você conhece o Velmer Carneiro, ele chama o plano de saúde de plano de doença, porque só usa o plano de saúde quem está doente, né, então deveria ser plano de doença. Se a pessoa está saudável, ele não vai usar o plano de saúde. Então se você está num ambiente saudável, que propicia o cuidado com a sua saúde, adoece menos. Falta menos presenteísmo, né, e a empresa vai ganhar por consequência. E ganha a sociedade, né, a sociedade ganha também nessa questão, porque menos afastamento, menos prejuízo, menos uso do INSS. Quem paga o INSS não é só a empresa, não é só o trabalhador, todo mundo aqui paga. Quando tem uma pessoa afastada, você está pagando, o Milanelli está pagando, eu estou pagando, está todo mundo pagando pelos afastados, né. Quando uma pessoa usa o recurso do SUS, quem está pagando? Você, Todo eu, mundo é todo isso. mundo está pagando. Então, se melhorar a saúde, pelo menos na organização, nós já estamos contribuindo para que a sociedade fique melhor, né. Então, todo mundo ganha com isso, entendeu. Acho que é uma oportunidade que nós temos aqui de fazer com que a empresa entenda o papel de vocês, a empresa entenda o papel deles, né, também, e todo mundo fique melhor. Tem um estudo aí da a Coen é a Associação Americana de Medicina do Trabalho, né. Eles pegaram as 500 empresas que estão com o melhor valor na bolsa de ações americana, né. Dessas 500 empresas com melhor valor na bolsa de ações, as 180 que ganharam o prêmio de empresas saudáveis, né, e produtivas e seguras, são justamente as empresas que estão no top 180 empresas de maior valor na bolsa de ações, né. Então, e o papel que vocês têm de melhorar o ambiente de trabalho vai fazer com que sua empresa seja valorizada e cresça, né. Então esse que é o Perfeito. ponto, né. Doutor Fernando, então estamos encerrando aqui mais um FAPcast, o podcast da FAP Online. Queria te agradecer, Eu que foi muito agradeço. rico, a discussão foi sensacional. Eu acho que a gente vai deixar um conteúdo legal aqui para a história aqui do SESMIT, nesses desafios que nós também vamos aprender muito Sim. daqui para frente. A evolução vem sendo muito rápida, não é só da IA, mas também do desenvolvimento humano, organizacional, né. Então eu queria também que você fizesse aí as considerações finais, por favor. Também agradeço aqui, Milanelli, equipe que está aqui na sala, vocês que estão assistindo a gente, né, pela pelo convite, né.
eu aprendi também, toda conversa a gente aprende, tá, gente? Então eu também aprendi nessa conversa, foi muito rico, gostei bastante. E não esquece vocês que estão aí no YouTube de curtir o vídeo também, compartilhar para mais pessoas poderem assistir, né, seguir o canal aí, né. E eu agradeço de novo aqui a presença, espero que tenha sido proveitoso para vocês como foi para mim. Obrigado, Fernando. Obrigado.